Cá com meus botões pensando naquelas pessoas que costumam dizer assim, por que que as coisas sempre acontecem comigo da mesma forma? Você já deve ter ouvido alguém falando isso. Ou então dizer assim, nossa, por que os meus relacionamentos são sempre do mesmo jeito? Ou então assim, outra frase, toda vez que me acontece alguma coisa, a minha reação parece ser a mesma. Ou seja, a pessoa sente a sua vida ou percebe a sua vida sempre da mesma forma, tendo os mesmos comportamentos, tendo as mesmas reações, como se a vida fosse uma repetição. Por que será que isso acontece? Esse é o meu desafio de hoje, tentar refletir um pouquinho sobre isso e esclarecer para você por que que esse é um tipo de comportamento bastante comum na condição humana. Por que que as estratégias das pessoas costumam ser as mesmas ou por que costumam ser repetidas? Para a gente esclarecer um pouquinho isso, a gente tem que voltar um pouquinho na história de cada um de nós. E lembrar que na infância, na convivência com os adultos, principalmente na convivência com os pais inicialmente, nós vamos adquirindo alguns aprendizados, algumas maneiras de se reagir ao ambiente, né? Nós vamos aprendendo por identificação com essas pessoas, ou até por elas mesmas nos ensinarem, uma série de condutas, uma série de estratégias que a gente leva para o resto da vida. Eu diria que a infância, ou a infância de cada um de nós, é como se fosse uma escola, onde a gente vai aprendendo lições, aprendizados, que na vida adulta nós vamos usá-los novamente, ou voltar a esse período para continuar fazendo as mesmas coisas, porque na infância nos foi ensinado daquela forma. Daí que a maioria das teorias psicológicas, principalmente a psicanálise, se atenha tanto a esse período, se preocupa tanto em estudar esse período, ou quando vai avaliar as pessoas, ou quando vai conduzir, ou vai conversar com alguém, o terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra, o estudioso do comportamento humano, ele fica muito atento à infância dessa pessoa. Como é que foi o aprendizado e como é que foi o desenvolvimento desse sujeito durante a sua infância. Porque é neste período que as estratégias são aprendidas. Agora, por que que essas estratégias acontecem, não é mesmo? Por que será que a gente tem que ter essas reações? Como vocês sabem, a gente veio ao mundo para ser feliz. Parece uma frase pronta, mas é verdade. Nós viemos ao mundo em busca de prazer e também para evitar o desprazer, evitar os desconfortos. Então, tudo o que fazemos, tudo o que buscamos, nada mais é para obter satisfação e para evitar o desconforto da insatisfação. Neste processo de aprendizado, que eu acabei de dizer agora há pouco da infância, toda vez que a realidade nos limita, toda vez que o nosso contexto, nosso contexto social, o nosso contexto familiar, por algum motivo, impede a realização de um desejo nosso, seja ele qual for, impede a nossa satisfação, imediatamente nós, seres humanos, usamos de um mecanismo que a psicanálise chama de mecanismo de defesa do ego. Exatamente. Por quê? Porque o elemento interno chamado de ego, ele faz toda uma negociação, uma estratégia para que esta pessoa, esse sujeito, possa, de alguma maneira, realizar aquela satisfação. Se não for completamente, pelo menos disfarçar aquela satisfação. Por quê? Exatamente para se defender este ego do princípio de realidade, da limitação da realidade. Então, as nossas estratégias de vida nada mais são do que aprendizados, esquemas, comportamentos, condutas que a gente aprende para se defender da insatisfação e da limitação da realidade ou para nos conduzir de alguma maneira mais fácil ou mais adequada em relação à satisfação do nosso desejo. Pois bem, dito isso, é óbvio que a partir da infância e na vida adulta, as situações mais ameaçadoras
o nosso cotidiano, quando nos impede de realizar qualquer coisa, imediatamente nós retomamos essas estratégias ou nos utilizamos dessas estratégias exatamente para conseguir nesse cotidiano satisfazer os nossos desejos e evitar os desconfortos inevitáveis que este cotidiano nos traz. Agora, é óbvio que essas estratégias aprendidas lá na infância, algumas são aprendidas de cor, talvez porque ao nos utilizarmos delas, elas nos trouxeram mais satisfação ou nos fizeram suportar melhor aquele desconforto. Portanto, voltando àquela pergunta dos relacionamentos, por que que os meus relacionamentos são os mesmos? Talvez porque lá na infância, com papai, mamãe, os adultos com que você conviveu, enquanto criança você foi aprendendo algumas estratégias, algumas condutas nesse convívio com eles que te levaram a algum tipo de satisfação ou evitou o seu desconforto. E aí, a partir daí, na vida adulta, todos os relacionamentos, inconsciente, sem você perceber, você volta a fazer os mesmos comportamentos, volta a ter as mesmas atitudes na tentativa aprendida lá na infância de retomar a sua satisfação. Eu vou dizer para vocês aqui algumas estratégias. Claro, são várias delas, os tais mecanismos de defesa. Mas vamos falar de algumas que são mais comuns ou que são mais observáveis, que a gente observa ou que a gente adota, principalmente em situações de crises. Exatamente. Toda e qualquer crise, seja ela existencial, financeira, material, individual, coletiva, toda e qualquer situação de crise de um sujeito, é óbvio que ele vai usar dessas estratégias porque as crises, elas impedem os nossos níveis de satisfação. Todos eles. A crise compromete a nossa existência, compromete o nosso estar no mundo, o nosso vir a ser. Então, é óbvio que imediatamente a gente adota os mecanismos de defesa, que aqui eu estou chamando de estratégias, para tentar lidar melhor com essas situações. Mas vamos a alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu gostaria de trazer aqui para vocês é o exemplo da projeção. Como é que seria isso na prática? Mais ou menos assim, para você entender um exemplo. A pessoa está diante de uma crise, ou a pessoa está insatisfeita com alguma coisa. Ela projeta, ela desvia, ela coloca aquela insatisfação em outro objeto, em outra coisa que não seja a ameaça em si que ela está vivendo. Portanto, ela projetando em outra situação, ou em outra pessoa, ou em outro objeto, ela não convive com aquela insatisfação. Dando um exemplo prático, se a pessoa está numa crise amorosa, uma desilusão amorosa, ela começa a projetar no outro, no objeto de amor, a pessoa que ela ama, defeitos, características, dificuldades que na verdade são delas. Então aquela famosa frase, ele não cuida de mim como eu gostaria, ou ele não me dá a devida atenção. Quando, às vezes, quando você vai entender melhor aquela situação, você percebe que na verdade os comportamentos são da própria pessoa. Então, toda vez que você está numa desilusão amorosa, que você se incomoda demais com o outro, toda vez que alguma característica do outro te incomoda muito, presta atenção. Às vezes é uma projeção, você está colocando nesse outro características, conflitos que na verdade são seus. E a hora que você projeta no outro, fica mais fácil você conviver ou lidar com aquela situação. Outro, quando a pessoa desloca, ela transfere aquela angústia, aquele medo da sua insatisfação para um outro objeto. São os famosos medos intensos que não tem muito a ver. Por exemplo, pensando de novo numa situação prática, a pessoa está diante de uma crise e ela começa a ter um medo intenso de sair de casa, porque a rua lhe é ameaçadora. Ela tem uma fobia. Este medo intenso é chamado de fobia porque ela desloca
para o sair de casa o seu desconforto, por exemplo, na crise que ela realmente está vivendo. Ela pode estar numa crise financeira, sem conseguir lidar com o seu dia a dia, sem conseguir administrar a sua vida financeira, e aí ela desloca, ela começa a ter medo de sair de casa, porque ela, convivendo com esse medo de sair de casa, ela não precisa ter que lidar verdadeiramente com a sua crise financeira. Então essa seria uma estratégia. Outra estratégia, bastante comum também, a gente chama de regressão parcial ou de condutas intermediárias. O sujeito é um adulto, e aí ele entra numa crise qualquer, ele começa a ter comportamentos que quem assiste, quem convive com o sujeito, parece que ele está um pouco imaturo. Tem sujeitos que diante de crise começam a fazer praticamente birras, como se fossem birras de criança. Ou começa a ter algumas atitudes até infantilizadas. Por quê? Porque ele volta lá na infância, por isso que chama condutas regressão parcial ou condutas intermediárias. Ele volta a ter condutas como, por exemplo, birra quando era criança, que ele conseguia chamar a atenção do adulto, dos pais, e conseguia assim satisfazer o seu desejo ou lidar com a frustração. Só que em sendo adulto não cabe mais a birra, né, gente? Por isso que a gente chama de conduta intermediária. Ele volta a fazer uma conduta anteriormente para satisfazer uma situação que é atual. Outra tipo, essa também é bem interessante. O sujeito está vivendo uma crise, novamente, uma crise qualquer. E aí, ele muda aquele sentimento, ele transforma no contrário do sentimento. Por exemplo, se é uma crise amorosa, novamente, o sujeito começa a ter sentimentos contrários, né, naquela crise amorosa, para ele não poder lidar com a insatisfação que está vivendo. Então ele começa a ter muita raiva do outro, né? Então o que era para ser amor, ele reage em ódio. Por isso que chama formação reativa, né? Então o sujeito tem um sentimento contrário, formação reativa, para não ter que lidar com a emoção e o sentimento verdadeiro que está lhe gerando conflito, tá? E é sempre o contrário, por isso que chama formação reativa. Agora, diante da crise, e eu deixei por último de propósito, a reação mais comum que a gente vê é a tal negação. O sujeito adulto, diante de uma crise, talvez seja o mais comum. A primeira reação é o quê? É negar aquela situação. É fazer de conta que aquilo não está acontecendo com ele. Por quê? Porque ele negando aquela situação, ele fazendo de conta que não percebe aquela situação, ele consegue lidar ou conviver com o desconforto que a crise lhe traz. Percebem como são várias estratégias diferentes? E por que que as pessoas repetem? Exatamente como eu disse, porque aquela estratégia que de alguma maneira satisfez em algum momento, você pode ter certeza, o sujeito vai repetir para conseguir seguir adiante. E diante da crise, quando a gente passa por aquele momento de refletir sobre o que está acontecendo conosco, ao refletir, é óbvio que essas estratégias, esses mecanismos de defesa do ego, eles chegam mais à tona, eles chamam mais atenção. E aí aparece. Daí a negação, por exemplo, ser uma das estratégias ou dos mecanismos de defesa mais comuns diante de uma crise. Tudo para tentar retardar o desconforto que aquela crise está nos impondo ou aquela ameaça que a crise está nos colocando naquele momento. Gostou? Um abraço!